Nós temos a alegria de apresentar à tribuna da casa esta noite o nosso irmão, colega, amigo, Jaime Nunes, que discorrerá sobre o tema guerras. A palavra é sua. Boa noite a todos. Vamos agradecer ao Pai Criador que nos possibilita esse encontro e pedir a Jesus que nos ilumine, nos intua, para que o tema da noite possa também nos trazer lições, nos ajudar à reflexão sobre as consequências do nosso tema chamado guerras. Jesus sempre realçou a questão da paz, porque ele sabia da importância de nós vivermos em paz. E sempre que chegava a uma casa, ele dizia: a paz esteja nesta casa. E ele também falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como os homens a veem. Porque às vezes o homem quer alcançar a paz fazendo a guerra. Ele diz também: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Nós sabemos que a terra passa por um processo de transformações e iremos para o planeta de regeneração, onde aqui só irão permanecer aqueles que se enquadrarem na paz. Nós ouvimos muito a palavra paciência, e ela quer dizer a ciência da paz. Nós temos que aprender essa ciência também. É muito difícil, mas vai exigir treinamentos, esforços, dedicação e empenho para que encontremos isso inicialmente em cada um de nós. A humanidade jamais deixou de viver em conflitos, em guerras. Sempre, em algum lugar do planeta, existe irmãos se enfrentando pelas mais diferentes ideias, entendimento e compreensão. Então, ela é um flagelo que atinge a humanidade. É um flagelo porque ela vem sempre e normalmente em grandes grupos. Nós poderemos dividir o nosso tema em grandes guerras, são aquelas que nós conhecemos, e depois as pequenas guerras que são as nossas, as pessoais e familiares. Em 2 livros, um chamado A Carta Magna da Paz, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, e o outro, Após a Tempestade, pelo Espírito Joana de Ângela, através de Divaldo, eles dizem que a guerra é a explosão das variadas formas de violências humanas. Então, o ser humano tem muitas formas de violência. E a guerra une tudo isso, causando um problema muito sério a todos nós. Tenha ela o nome que possuir, ela traz seus danos. Então, o homem já fez guerras civis, eletrônicas, guerrilhas, guerras frias, guerras de nervos externas, eletrônicas, relâmpagos, psicológicas, guerras químicas, biológicas, radiológicas e santas, que são as chamadas guerras religiosas, que até nisso nós conseguimos nos desentender quando a religião deveria ser a causa da união entre todos nós também. Se quiserem depois, com mais calma, estudar bem a questão da guerra, no Livro dos Espíritos, ela está dividida em 2 partes. Então, da pergunta 541 a 548, os espíritos durante os combates. Então, os espíritos veem os combates, assistem e participam. E uma outra situação que se relaciona à guerra, e ainda podemos encontrar no tema do Evangelho chamado civilização, onde no futuro todas as civilizações vão se desenvolver, não apenas intelectualmente, mas também moralmente,
afastando de seus corações a guerra tão prejudicial. E apesar de todo o esforço que a humanidade tem feito, apesar de todos os contratos de paz que já foram assinados, as nossas almas não se desarmam, os nossos espíritos não se desarmam, porque continuamos tendo ainda dentro de nós essa agressividade que estoura em algum momento, em instante, e que traz sérios prejuízos. Nós temos informações mais recentes sobre o que foram as duas grandes guerras. A primeira guerra, de 4 anos, onde morreram 20 milhões de pessoas. E a segunda guerra, que foi pior ainda, e que aparece um personagem que todos nós conhecemos chamado Hitler, e que ela causou 40 milhões de mortos. Então é um estrago muito grande, é um prejuízo para as duas sociedades, dos encarnados e desencarnados também. Numa guerra, ou se nós considerarmos, por exemplo, o irmão Hitler, ele não fez a guerra sozinho. Além do seu propósito, do seu objetivo, do seu ideal, ele contou com irmãos afins, que tinham como ele o mesmo instinto, a mesma vontade de guerrear, de participar. Eles se apresentaram de formas diferentes, mas todos ajudaram para que essa guerra fosse tão sangrenta também. Então, junto deles, estiveram homens, mulheres, engenheiros, cientistas e outros que também se prestaram à mesma situação. Então, ele não se comprometeu sozinho. Ele não é o único culpado, porque ele contou com os seus assessores também. E todos ajudaram nessa corrida destruidora. Então, nós podemos chamar isso de uma obsessão coletiva. Porque também, quando agimos aqui como encarnados, há o apoio do plano dos desencarnados, com todas as suas ideias ruins, mas tentando também nos conduzir a situações de conflito. Então, essa agressividade, ela se alastra em função de que todos nós concordamos com aquele momento, com aquela situação, olhando para o outro lado, aquelas pessoas como inimiga, onde nós vamos tentar destruí-las, prejudicá-las, fazê-las sofrer, tomar seus territórios e outros problemas que surgem em função da guerra também. Guerra, quando nós avaliarmos ou analisarmos a palavra guerra, nós temos que perceber outras coisas que passam alheias ao nosso entendimento. A guerra não é apenas a declaração de um país contra o outro, quando nós nos propomos a nos degladiar. Atrás da guerra também vêm outros problemas. Vamos considerar que a partir de agora fosse declarada uma guerra do Brasil contra um país qualquer. A partir da declaração de guerra, nós vamos precisar de algumas coisas para que isso aconteça. A primeira, teremos que ter soldados, auxiliares, ajudantes que irão participar. E nós, que temos pais, ou melhor, aqueles que têm os filhos que inicialmente serão os comprometidos. Como ficarão os corações desses pais, dessas mães, dessas namoradas, dessas noivas e de todos os seus amigos? Porque nós não sabemos se esse irmão irá retornar depois para o nosso convívio também. Então, declarou-se a guerra, nós já passamos a ter essa angústia a nos acompanhar. Mas a guerra tem outros interesses. E nós sabemos que o homem é muito materialista, é muito ganancioso, é muito ambicioso. E normalmente, para ela ser declarada, há interesses de muitas pessoas que vão se beneficiar
tendo seus ganhos. E sem escrúpulos, porque eles não pensam naqueles que vão se envolver diretamente na guerra. Então, atrás de uma guerra existem homens de negócios interessados em obter lucros, ganhos, vantagens. Ganham aqueles que vendem armas, munições, uniformes, tanques, navios, aviões e toda uma logística que acompanha uma guerra. Nós não vamos só com isso para a guerra, nós temos que ter suporte para garantir a nossa permanência um tempo, um período naquele local. Comida, combustível e outras coisas. E os participantes? E se fôssemos nós o soldado militar que vai se envolver na guerra? Nós temos que nos colocar, parar e pensar onde está existindo uma guerra nesse momento, como estão aqueles corações, aqueles seres que ali participam. Como eles ficam? Nós temos medo. E na guerra nós vamos ter medo mesmo, porque próximos a nós vão acontecer muitos bombardeios, né? Explosões, estilhaços. Poderemos ser mortos, feridos, ou ficarmos com deficiências. Então, tudo isso vai passar na cabeça daquele que está envolvido também. E como enfrentar tudo isso? É só a coragem que basta? Às vezes nós vamos precisar de um complemento chamado droga para poder suportar toda essa pressão. E nós sabemos que em todas as guerras que ocorrem, chega uma situação que o ser está num desespero tão grande que ele acaba tomando alguma coisa para poder enfrentar toda essa incômoda situação também. Para fugir desta triste realidade. Há uma música que os mais velhos, os da minha idade, ouviram muito. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Ele fala de uma guerra, né? E de repente ele é jogado lá no outro país, que ele não sabe, não sabia que existia, não sabe o que tem lá, o que lhe espera. E para lá vão seus sonhos, suas vontades, seus desejos e seus planos. E os países que se envolveram nessa guerra trouxeram depois problemas muito piores do que os gastos. Mas recolher esses irmãos drogados que depois causam muita infelicidade, não apenas a eles, mas também a família que sofre por entregar um ser perfeito, normal, e o tem que receber nessas condições. E dentro desses desgastes é lógico que o combatente vem neurótico, nervoso, de vez em quando ele dá um surto, porque ele se lembra de todos aqueles acontecimentos. E se nós observarmos esses países que gostam de guerra, de vez em quando tem um irmão pegando uma arma e matando alguns. Porque com certeza a lembrança volta à sua realidade, e até porque existe um comprometimento daqueles que fazem a guerra. E as guerras não começam com os primeiros tiros. Nós temos algo que precisamos avaliar também, que diz o seguinte: os espíritos esclareceram a Kardec dizendo que antes dos primeiros tiros disparados, espíritos desencarnados que se comprazem na discórdia e destruição, sintonizados com homens déspotas e povos ambiciosos, incentivam por ação mental obsessiva que a guerra ocorra. Então, eles vão se aproveitar justamente da fraqueza, da ambição daqueles que comandam, que dirigem e são responsáveis pelos seus países e nações também. Nem a diplomacia consegue evitar isso. Todas as nações têm seus diplomatas, homens preparados para o diálogo, para a busca do entendimento, dos acertos, e eles não conseguem evitar com que a guerra aconteça. Porque ainda existe uma força maior, a animalidade, a agressividade e o interesse do ser humano. A nossa cultura é de guerra.
todos os países ainda têm cultura de guerra. Basta ver que os ministérios que envolvem os militares, ou eles são o Ministério do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o Ministério da Defesa, mas não tem nenhum Ministério da Paz. Nós deveríamos ter o Ministério da Paz para tentar mudar também a direção de tudo isso que acontece na humanidade. As guerras surgem em função de preconceitos. Os preconceitos sempre nos separam. Atrás de guerra, nós vamos encontrar motivos para nos enfrentar. É o preconceito de raça, nos achando melhor do que outra raça, do que outro povo, outra nação. O preconceito religioso, porque também queremos que todos busquem o mesmo caminho que nós estamos. E os preconceitos de povos, nações ou outros que são também geradores dessa ocorrência. Por causa do preconceito racial, guerras foram desencadeadas, nações se arvoraram como superiores às outras e submeteram aqueles que julgavam inferiores. Então a guerra não é só tomar um território, ela traz outros complicadores, que é a escravidão, a opressão e algo pior às vezes. Num livro chamado A Guerra e as Dores, da nossa irmã Susan Sontag, ela traz um relato de um escritor chamado Ernst French, onde ele traz 180 fotos relacionadas a situações de guerra. E nessas fotos nós vamos encontrar os seguintes detalhes ou informação. Entre os brinquedos e os túmulos, as fotos revelam a natureza da guerra. Igrejas e prédios demolidos, aldeias arrasadas, florestas devastadas, veículos destroçados, soldados agonizantes ou mortos, crianças esqueléticas ou órfãs, mulheres enlouquecidas, idosos abandonados, doenças, epidemias, fome e miséria e a ferocidade dos vencedores, execuções sumárias, como a forca, pelotão de fuzilamento, estupros, mutilações, vinganças, pilhagens, linchamentos e genocídios. Porque há entre esses combatentes alguns que se propõem a fazer todo esse tipo de maldade que nos assusta. Porque eles ainda têm essa carga enorme de violência em seus corações. Então é somente através da fraternidade é que nós vamos conseguir separar tudo isso. Quando vamos para a guerra, não importa o nome que nós vamos dar àquele que está do lado contrário. Ele pode ser inimigo, rival, opositor, concorrente, adversário, mas ele não nos agrada. E nós temos que buscar modificar os nossos sentimentos, desde o cidadão mais simples até aquele que comanda e dirige uma nação, para que os nossos pensamentos sejam cordatos, sejam em busca da harmonia, da paz, do entendimento entre nós e todos os demais povos que fazem parte da nossa existência. Nas guerras não há vencedores, todos perdem de alguma forma. Mesmo aquele que acha que levou vantagem, ele também deixou algo pelo caminho ou vai ainda continuar sofrendo os efeitos daquele envolvimento. O mundo espiritual também sofre. Se nós aqui sofremos vendo os nossos entes envolvidos, o plano espiritual também vê, assiste, torce para que nossos corações se modifiquem. Eles tentam intuir aqueles que estão errados, que estão buscando esse caminho, a também encontrar soluções melhores. E nós temos livros da série André Luiz que falam sobre as guerras. Eles acompanham, assistem e trazem os recados.
ajudam a recolher aqueles que foram mortos durante o combate, amparam, socorrem, auxiliam, tentam fazer com que aqueles que ainda voltam com ódio e raiva um do outro também se apaziguem, para que depois, na outra oportunidade, possam voltar melhores. Então, não existem guerras justas e moralmente justificadas. Ela nunca será a solução para a humanidade. Nós temos que lutar sempre contra a violência, como fazia Gandhi. Ele é um exemplo, né? Ele era contra a violência. Ele dizia não à violência. Mas nós temos que criar dentro de nós esse espírito, para que juntos consigamos atingir esse objetivo e esse propósito também. Emmanuel, no livro Consolador, diz o seguinte: a luz espiritual, quer dizer, a nossa evolução, dará aos homens um novo conceito de pátria, de maneira a prescrever-se o movimento destruidor de balas e canhões. Um dia nós teremos a nossa pátria, mas não precisamos nem delimitar fronteiras, porque haverá respeito entre nós, cada um respeitará o seu semelhante, o seu irmão, o seu próximo, sem essas necessidades tão destruidoras que ainda possuímos. Sempre que pensamos em guerra de extermínio, em destruir, acabar, matar o nosso irmão, nós devemos pensar que após a guerra, simplesmente o fato de haver o acerto, o acordo da paz, os problemas terminaram. Eles vão prosseguir durante longo tempo ainda a nos infelicitar. Eu não sei se aqui tem algum dos irmãos que conheceu um expedicionário, já falou com um expedicionário brasileiro que esteve na Itália. Se tiver oportunidade de conversar, falem com eles e pergunte o que é uma guerra. Eu conversei com alguns deles. Aí nós vamos entender realmente o que é a dor, o que é o sofrimento, a angústia, né? O desespero que eles enfrentam, o que eles contam que passaram, e a grande maioria voltou com deficiências. A família entregou o perfeito e tiveram que aceitá-lo em condições às vezes deploráveis. E o nosso país tem um dever muito grande, uma responsabilidade muito grande com esses irmãos que foram nos representar, foram nos defender. Porque a maioria deles não recebeu nada após a guerra. Somente tiveram seus vencimentos, suas promoções, seus benefícios, aqueles que estavam na cidade, porque formaram sindicatos, correram atrás e receberam as suas vantagens. E uma grande maioria morreu aí no interior do Brasil, sem recursos, sem condições, sem remédio, porque nós fomos omissos com eles. Então, um país que envolve seus filhos numa guerra, tem também depois de lhe dar as condições que facilite o seu retorno. E a eles e à família. Para ajudá-los também a tirar um pouco das tristezas que ainda continuam junto deles. Poucos se dão conta dos desdobramentos das situações de guerra e de combate. Nós pensamos que morrem só aqueles que foram vítimas do combate. Mas muitos vão morrer de outras formas aqui na pátria onde ficaram. Vão morrer de outra maneira. E de que forma vão morrer? Vão morrer um número muito grande de pais e mães. De tristeza, de desespero, de dor, de saudades. Vamos deixar muitos órfãos. Quantas crianças ficarão os seus pais, né, para lhes dar o apoio, o suporte, a ajuda e o auxílio que nós sabemos que representa a presença de um pai? Aí nós vamos dizer, mas eles foram honrados com medalhas, foram condecorados. Mas será que isso substitui uma vida, um coração, um sentimento?
Até é justo reconhecer-se o esforço daquele que combateu. Mas isso jamais vai pagar o esforço, o empenho daquele que se foi, e muito menos para a família vai suprir esse espaço que ali ficou também. E com certeza, muitos vão morrer de mágoa, de desgosto, porque também não querem a guerra. Ninguém de nós gosta de guerra. Paciência. Se tivesse comprimido de paciência, todos nós compraríamos. Porque ser paciente não é fácil. Ter calma diante de uma ofensa, de uma provocação. E é o que ocorre nas horas que a guerra é declarada. Então nós precisamos ser cautelosos sempre que tivermos que tomar uma decisão na hora do nervosismo. Nós precisamos aprender a agir ao invés de reagir. Reagir é fácil, qualquer um reage. Coragem é não reagir. E os mutilados físicos que vêm com as deformidades? Muitos perderam a vista, perderam braços, perderam pernas, depende de muletas, ou depende de tudo. E continuam ao nosso lado, precisando da assistência e do apoio. Quando a família pode, tudo bem, mas e se ele não tiver os recursos e ninguém lhe deu? Mas há gente depois comentando, não, eu ganhei a guerra, eu sou o vencedor, graças à minha inteligência, à minha estratégia, à minha sabedoria, à minha tática. Se aqueles que declaram guerra tivessem que ir à frente, nós podemos quase ter uma certeza de 100% que não haveria guerra. É muito fácil mandar os outros. É muito fácil dar ordens. É isso que o homem tem que pensar como comandante e dirigente de uma nação. E se eu estivesse lá na frente? Ninguém se coloca no lugar deles. Simplesmente prevalece o meu orgulho, meu egoísmo, a minha vaidade. Depois eu vou comentar sobre uns filmes, para quem assistiu, há um deles que chega nessa situação. Quantos mutilados mentais, que voltam também sem condições de raciocínio, de pensar. Por isso que Jesus teve e vai ter sempre, ao olhar para nós, a preocupação com a paz. A paz vai ser instalada junto de nós. Mas por enquanto ainda ela não vai existir de uma forma plena e total. Ela vai ser temporária. Ela vai existir por alguns momentos quando ainda conseguimos raciocinar. Os espíritos dizem também comentam sobre aqueles que fazem guerra dizendo o seguinte: os tiranos, fazedores de guerra e exterminadores de povos, depois da morte física, enfrentam por longo tempo problemas terríficos e cruciantes, de acordo com a extensão de seus crimes e segundo a soma exata de todos os minutos que a guerra durou. Então vejam que é uma situação bem complicada para aqueles que agiram assim. E segundo Pedro, só há um recurso para corrigir tudo isso depois. O amor cobre a multidão de nossos pecados. Então, quando nós vemos um irmão errado, nós costumamos dizer que ele não tem solução, não tem alternativa, não pode se modificar. E mesmo esses irmãos, como Hitler, um dia também estarão no caminho correto, através da sua transformação e olhando o mundo e o semelhante de uma forma diferente. Nenhum tirano ou déspota pagará pelo crime de seu soldado ou subalterno, que exorbitando do seu dever, deitar fogo na casa pacífica, que mutila o prisioneiro fujão, profana a moça indefesa, trucida velhos, crianças e mulheres inofensivas. Então, mesmo aquele
que faz a guerra não é culpado das atrocidades e da crueldade que eu, como soldado, cometer. Porque eu defender o meu país, defender a minha pátria, é normal. Desde que eu dê um tiro em alguém, naquele momento é uma circunstância. Deus me vê de uma forma. Agora, se eu fizer a mesma coisa, dando 15, 20 tiros nesse irmão, eu estou sendo cruel. E a minha ação terá outro efeito. Mesmo aqui também nós vemos muito disso diariamente. Irmãos que são atrozes, sanguinários, violentos, que eles não se contentam em matar o outro. Eles ainda dão 15 tiros, 15 facadas ou até esquartejo. E na guerra acontece isso também. Então a responsabilidade será também muito maior. Então essa é a grande guerra. Mas nós estamos junto de uma guerra menor, que essa é perigosa também e nós não nos apercebemos, né? No mundo há muitos conflitos diários por divergências familiares que matam sem armas. Então, nas nossas guerras familiares, nos nossos desentendimentos, nas nossas desavenças também fazemos guerra. Porque há violência, há opressão, há escravização, há domínio e controle sobre alguém. E é rara uma família que esteja em paz. A guerra está quase que diariamente junto de nós. Então, essas nossas guerras que nós também precisamos mudar, são aquelas que destroem vidas e nos matam porque, através das nossas palavras, já foi explicado que as palavras têm o mesmo efeito ou até pior do que um tiro e uma facada. E nós ouvirmos palavras ofensivas, agressivas todos os dias, nós vamos morrendo aos poucos. Então há muitos irmãos matando seu familiar sem arma, mas que através das suas palavras, eles matam a alegria que nós temos, matam nossas esperanças, matam nosso sossego, matam nossa paz, nos levam ao desânimo, à tristeza, à doença, ao estresse, ao suicídio. Então nós temos que nos preparar para que o coração se modifique, para que as nossas relações sejam realmente pacíficas, fraternas, bondosas, porque as grandes guerras começam nos nossos lares também. Temos, além disso, outras guerras que o homem diariamente se confronta. Nós brigamos por causa de religião, nos tornamos inimigos por opiniões diferentes, nos tornamos inimigos por opiniões políticas, por preconceitos de raça e tantos outros que nós sabemos que nos separam. Para haver paz, há necessidade de respeito em todos os momentos, em todas as situações em que tivermos que participar junto daqueles que caminham ao nosso lado. E a violência se apaga, é como um incêndio. Nós podemos estimular uma reação de violência rapidamente. Basta ver no linchamento, né? Às vezes basta dizer, vamos linchar por um ato errado de alguém que todo mundo segue esse caminho. Nós não pensamos. Por isso que Jesus também nos diz, não faça justiça com as próprias mãos, porque Deus tem caminhos para solucionar isso. Deus não usa da violência, Ele usa do tempo para nos educar, não é nem punir. Ele vai modificar cada um de nós, tendo toda a paciência de esperar a nossa transformação também. As nossas violências, nós esquecemos do sofrimento que existe nos lares, nas guerras contra as mulheres, que apanham, que são maltratadas, né? Nas crianças que vão pelo mesmo caminho, e há uma violência que passa despercebido aqui contra os nossos idosos, que também são agredidos pelos filhos,
porque não tem paciência de escutá-los, de ouvi-los, de ajudá-los, de filhos que batem nos pais para pegar o seu cartão de aposentadoria para usar em droga. Então essas guerrinhas que nós não demos valores precisam ser também tiradas de nós, de nossos lares e de nossas famílias. Os bullying, quando nós maltratamos alguém, nós estamos fazendo uma guerra psicológica. O assédio sexual, o assédio no trabalho, isso são guerras também, porque machucam, ferem muitas e muitas pessoas que vão adoecer, se infelicitar, porque nós não percebemos a forma com que agimos também para com nós. E essa violência vai se estender lá para a rua. Então, há uma pergunta a fazer. Você já se deu conta de que as guerras, tanto quanto a violência nas múltiplas faces, nasceram dentro de nossos lares? E por quê? Aí nós vamos compreender. Sim, em tese é no lar que aprendemos a ser violentos ou pacíficos, viciosos ou virtuosos. Então é responsabilidade da família apontar essas direções. Sim, porque quando o filho chega contando que um colega lhe bateu, os pais logo mandam que ele também bata no agressor. Muitos pais ainda fazem mais dizendo: filho meu não traz desaforo para casa. Se apanhar na rua, apanha em casa outra vez. Nós temos que pensar, será que vale a pena isso aí? Eu visitei presídio. E está cheio de valentões lá. E eles dizem, foi 1 segundo só que eu vacilei e me saiu caro. Então nós temos que desarmar, tirar de nós toda essa violência, ao invés de estimulá-la também. Se o filho se queixa que alguém o xingou com palavrões, logo recebe a receita do revide. Faça o mesmo com ele, vingue-se, não deixe por menos. Aí nós não podemos exigir um mundo melhor se vamos agir igual ao outro. O que é que nós estamos fazendo de diferente? Então, para ser melhor do que aquele irmão, eu tenho que ser diferente. Não estimular a violência também. Quando o amiguinho pega o brinquedo do filho, os pais intercedem dizendo: tire dele, você é mais forte, não seja bobo. Isso vale para muita coisa que está acontecendo junto de nós. Parece que o ser honesto e decente é ser bobo também. Nós temos que rever alguns conceitos. Essas atitudes são muito comuns e os filhos que crescem ouvindo essas máximas não aprendem a lição se tiverem alguma deficiência mental ou se forem espíritos superiores que erraram na Terra. Como não estamos lutando com espíritos superiores, nós temos que corrigir os inferiores que estão junto de nós. Eles estão aqui justamente para receberem de nós esse auxílio, essa ajuda, essa orientação, para se tornarem brandos e pacíficos. O que geralmente acontece é que aprendem a lição e se tornam cidadãos agressivos, orgulhosos, vingativos e violentos, ingredientes perfeitos para fomentar guerras e outros tipos de violência. Não se apaga incêndio jogando mais combustível. Nós temos que achar a forma de apagar o incêndio. E ainda bem que, de um modo geral, a idade nos traz alguns ensinamentos. Se lá, como jovens, fomos incendiários, depois de velho, nós já quase somos bombeiros. É importante, porque a vida serviu para alguma coisa também. Quando nós falamos também em guerras, eu até estranhei as primeiras vezes que li o Livro dos Espíritos, porque Kardec diz que a guerra traz o progresso intelectual e moral. Como é que nós, fazendo guerra, nós vamos nos elevar moralmente?
Então, na guerra, apesar das duras lições que elas nos trouxeram, e principalmente essa última grande guerra, foi após ela que a humanidade passou a ter alguns benefícios que estão junto de nós até hoje. Então, diz um comentarista, foi a segunda grande guerra que nos permitiu desenvolver os princípios que hoje proporcionam o avião a jato, as comunicações por satélites, a previsão do tempo que era necessário para saber o lugar do combate em melhores condições, as maravilhas da informática e a alta tecnologia que temos à nossa disposição. Hoje, quando falarmos em aviação, todos os grandes aviões à nossa disposição são consequência do progresso intelectual que o homem alcançou depois da guerra, como as comunicações e todas as outras coisas. Aí nós indo para a marinha, os transatlânticos, os porta-aviões, e tudo isso também é benefício intelectual. Mas e o moral? Agora nós vamos entender o que Kardec quis dizer. Na guerra, a humanidade desenvolve energias que em tempo de paz não conseguiria. Se está tudo bem, nós não seremos testados em alguma coisa que vão ser necessários na guerra. Vai nos trazer virtudes, e uma delas é coragem. Como é que eu vou dizer que eu sou covarde se eu nunca enfrentei o perigo? E na guerra, o soldado às vezes tem coragem que jamais imaginou. Então está dentro de nós essa coragem. E que deve ser usada não só para a guerra. A coragem de nós enfrentarmos todas as situações de dificuldades que nos surjam. Porque a nossa capacidade de reação, de recuperação, é enorme. Então nós temos que usar essa coragem, não só na guerra, mas em todos os dias para nos fortalecer diante das lutas que nos contrariam. O sacrifício pelo mesmo ideal. Eu aprendo a me sacrificar pelo meu país, pelo meu povo, pela minha nação. Eu me sacrifico e também vou para defender aqueles que no momento precisam da minha ajuda. O amor à pátria. Quando Deus nos coloca num país, numa nação, ou na chamada pátria, Ele quer que todos os filhos façam o melhor por esta pátria. Nós temos que amar o Brasil, defender o Brasil, fazer com que esse país cresça, melhore, se transforme. Não defendê-lo apenas de guerra, mas defender de tudo que é mal e fazer com que tenhamos um país melhor para todos nós. Isso também é progredir espiritualmente. Porque nós, amando a pátria, nós também estamos ajudando a dar ao nosso povo condições de vida melhor. Há também o progresso social, porque nós estamos aqui no Brasil por uma razão chamada reencarnação. E como povo nós temos que juntos crescer. Os povos e as nações só crescem, só aprendem sofrendo. Então nós precisamos estar aqui no Brasil, é o nosso lugar no momento. Mas também temos que fazer o melhor por esta terra que nos acolhe. A unificação das espécies humanas. Nós vamos nos reunir por grupos, formando famílias, que são necessárias estar juntos para também progredirmos, evoluirmos e corrigirmos as nossas deficiências, nossas falhas e comprometimentos que trazemos de outros períodos de existência. E juntos vamos crescer em todos os aspectos. Então não há razão para perdermos a esperança. Para tudo há solução, há transformação, há momento. O Brasil, tanto quanto a terra, vão atingir seus objetivos, seus propósitos. Porque o progresso é lei da vida. Todos progridem, seja individual ou coletivamente. Se quiserem também acompanhar a questão da guerra, há duas mensagens que vocês podem acessar lá no Google. Uma é a lenda da guerra e outro chama-se O Soldado de Duas Guerras, para entender como nós podemos mudar de opinião de uma reencarnação para outra.
E temos também alguns filmes. Para quem não assistiu, se puder assistir, aproveite. É de guerra, não é uma coisa muito bonita, mas serve como referência para nós avaliarmos realmente o que acontece dentro de uma guerra. Talvez algum de vocês já tenham assistido a eles. A Cruz de Ferro passou recentemente na Sky e é o filme que eu me referi. Onde alguém que tinha um cargo importante queria uma medalha que um subordinado tinha, mas ele não tinha coragem do subordinado. Até nisso o homem é orgulhoso, né? E quer benefícios que não lhe pertencem. Nós temos o Pianista, O Menino de Pijama Listado, A Vida é Bela e muitos outros filmes que vocês podem também buscar lá, para verem realmente o que são os horrores da guerra, os malefícios que ela traz, as dores e sofrimento que nos envolve. E fica a nossa mensagem para nos ajudar também a fazermos uma família melhor, um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Não é recente. Vejo que a guerra não é problema atual. Quem traz esse pensamento é Lao Tzu, da China, no século VI a.C. É bem antiga a mensagem e é atual. Ele diz o seguinte: para haver paz no mundo, é necessário que as nações vivam em paz. Para haver paz entre as nações, as cidades não devem se levantar uma contra a outra. Para haver paz nas cidades, os vizinhos precisam se entender. Para haver paz entre os vizinhos, é preciso que reine a harmonia no lar. Para haver paz em casa, é preciso encontrá-la em seu próprio coração. Então a paz não se faz por decreto, por imposição ou através de comprimidos. É uma busca, é uma luta permanente contra nós. O adversário não é outro, sou eu mesmo com as minhas imperfeições. Combatam, lutem, se esforcem, tenham coragem para enfrentar a si mesmo. E que Deus abençoe a cada um para que consigam encontrar um pouquinho dessa paz, que é o nosso grande desejo. Obrigado. Nós agradecemos ao Jaime pela exposição com a qual ele acaba de nos brindar.